Arenaplex sai finalmente o nome do consórcio que vai administrar o complexo esportivo, que inclui o estádio Mané Garrincha. Lava Jato, Lula, Palocci e Paulo Bernardo viram réus em investigação de propina para favorecer contratos da Odebrecht em Angola. Ararinhas azuis em extinção no Brasil. Hoje só tem 13 aves em cativeiro, mas o Brasil assina acordo para repatriar mais de 50 indivíduos da Alemanha. Olá, eu sou Valteno de Oliveira e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A duplicação de uma pista e a construção de estacionamentos públicos em Samambaia têm dividido opiniões. Um grupo de moradores que reclama que a obra não vai trazer melhorias para o trânsito e que uma área verde que fica no local foi destruída. Mas, por outro lado, tem gente que acha que a pista é a solução para os intermináveis congestionamentos. Você acompanha os dois lados desta mesma moeda nessa reportagem. Na quadra 102 de Samambaia, as obras estão a todo vapor. Operários trabalham na construção de uma nova pista. Que vai ser um benefício para a comunidade, estacionamento, desfluxo de veículos, porque tem um balão aqui que de manhã muitas vezes aqui é um maior garrafamento e será uma benfeitoria para toda a comunidade. É uma maneira de um desengarrafamento de fluxo de veículos de manhã aqui na estação do metrô, que é muito grande, entendeu? Então eu acho que é uma obra que vai beneficiar não só o morador aqui do Show de Morar, mas o morador de Samambaia em si, porque a maioria da cidade vem para essa estação pegar o metrô de manhã. A obra estava parada há 3 anos e foi retomada agora pelo GDF. Ela faz parte do plano urbanístico da fundação da cidade. Mas alguns moradores estão insatisfeitos com a duplicação da pista e a construção de estacionamentos públicos. Eles afirmam que no local havia árvores e uma área verde que foram destruídas e que a obra, do jeito que está sendo feita, não vai melhorar o trânsito na região. Que duplicasse outra parte dessa área aqui para que realmente houvesse fluidez. A pista que eles estão fazendo é tão estreita, é um beco, vai ser um beco, porque na hora que um carro quebrar, alguma situação acontecer, não vai ter como outro carro ultrapassar sem impedir a fluidez. A fluidez vai ser prejudicada. Nós somos contra a construção da avenida nesse local, arrancando grama, arrancando árvores para fazer uma avenida. Sendo que aqui do lado já existe uma pista, se quiserem fazer a avenida, é só fazer o canteiro central e duplicar, porque aqui já está o asfalto pronto. Em nota, a administração de Samambaia disse que nesse setor está sendo construído o sistema viário, de acordo com o projeto urbanístico aprovado e registrado em cartório. Mais problemas para a comunidade da periferia de Brasília, Cláudio? Bom dia. Bom dia. Olha, na verdade é o seguinte, era um projeto, né? As pessoas que moram nesses lugares, nesses locais, que moram em locais assim, ainda com projeto urbanístico a ser realizado, precisam ter a ciência de que em algum momento a rua que está projetada vai ser feita, não é? Que a duplicação que está programada também será realizada, não é? É claro que isso causa desconforto, mas tem que ser feito porque, afinal de contas, aquilo ali não está apenas a serviço, que a área pública não está apenas a serviço de quem mora nas redondezas, está a serviço de toda a comunidade. E aquilo ali é uma área que está previsto mesmo, né? Uma área de passagem de veículos em pista dupla e está sendo feito com muito critério técnico, com toda certeza vai ser bom para todo mundo. Cláudio Beto, comentarista do Band Cidade, volta mais vezes nessa edição. Falta de sinalização e de infraestrutura, trailers montados em áreas verdes e quase invadindo pistas de corrida. Sabe de onde é que nós estamos falando? Do Parque da Cidade, um dos pontos mais visitados da capital. O Parque da Cidade é considerado uma boa opção para o lazer e prática de esportes de quem mora em Brasília. Há pistas de corrida, quadras de areia, equipamentos de ginástica e muito verde. Mas quem usa o espaço desabafa, dizendo que tudo isso tem ficado em segundo plano. O que tem chamado atenção mesmo é o abandono. A conservação
deixa muito a desejar. Há mais de 5 ou 10 anos que eu não entro num banheiro desses aí. Eu me socorro em qualquer moita por aí, mas não vou no banheiro porque eu já sei que está pessimamente conservado. A Rita reservou esse dia para conhecer o parque, mas ela ficou decepcionada com a falta de cuidado com o local e reclamou da falta de sinalização. O que eu notei assim, falta aqui foi de placa de sinalização, né? Porque é a minha primeira vez aqui, então eu fiquei assim meio perdida, não sabia onde é que eu estava, tal. Sinalização para bebedouro, né? Para sanitário, essas coisas assim. Nas churrasqueiras, os sinais de falta de manutenção, mas o descaso não para por aí. Repare nessas fotos enviadas por um telespectador. Barracas de comida montadas na grama. Elas estão quase dentro de uma das quadras do local e beirando a pista de corrida. A administração da área disse que já acionou a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF Legal para verificar a situação. Falta muito a fiscalização, peca muito na fiscalização. Fazem programas excelentes, mas pecam na fiscalização. Em nota, o governo disse que a manutenção do Parque da Cidade é constante e feita sempre com o apoio da Nova Cap. Além disso, o espaço está dentro do programa do SOS Parque, que contempla a revitalização das áreas verdes da capital. Os trabalhos foram iniciados em abril. As obras incluem revitalização dos parquinhos, banheiros, bebedouros e áreas sem iluminação e segurança. Esses parques, isso aqui foi uma ideia extraordinária. Porém, não tem conservação. É o problema, não tem manutenção nenhuma. O Ministério Público fez uma vistoria no estádio Mané Garrincha para avaliar as condições de uso da arena. O relatório entregue à Terracap mostra problemas na central de incêndio e menciona a necessidade de um esquema mais eficaz para facilitar a circulação de torcedores. Por falar em estádio, por falar no Mané Garrincha, né? A estrutura faz parte do complexo Arenaplex, que ontem teve finalmente revelado o nome do consórcio que vai administrar o conjunto esportivo. O consórcio BSB Boulevard Show de Bola vai administrar a Arenaplex pelos próximos 35 anos. Pelo acordo, o grupo vai gerenciar o complexo esportivo formado pelo estádio Mané Garrincha, o ginásio Nilson Nelson e o complexo aquático Cláudio Coutinho. Em contrapartida, o governo do Distrito Federal vai receber anualmente pouco mais de 5 milhões de reais, além de um percentual estipulado em 5% do faturamento geral durante a vigência do contrato. A expectativa é que o Palácio do Buriti passe a economizar cerca de 370 milhões de reais em investimentos e arrecade outros 700 milhões de reais com impostos. Agora, o consórcio vai fazer reformas pontuais e um projeto de revitalização, incluindo paisagismo e adequações ao redor da arena e na área de estacionamento. O consórcio vencedor já administra 18 arenas na Europa. Entre elas, as de Amsterdã, Paris e Moscou. A partir da assinatura da parceria, o grupo tem 6 meses para assumir de fato a gestão do espaço. Cláudio, antes tarde do que nunca, né? Gastamos bilhões, mais quase 2, né? Nisso aí. Na construção e também na manutenção, que é muito cara, né? Você vê, só para consertar o gramado estragado, isso vai custar 750 mil reais. Dinheiro público, dinheiro que poderia ser usado em outras coisas mais úteis para o conjunto da sociedade, né? Vivemos hoje, esta semana, né, momentos muito interessantes aqui no Distrito Federal, finalmente com a privatização da gestão do Mané Garrincha, do Nilson Nelson, do complexo aquático Cláudio Coutinho. Vai tirar das nossas costas esse peso horroroso que é o Mané Garrincha. Aquela dorzinha nas costas que a gente sente de vez em quando, está lá o Mané Garrincha, está custando uma fortuna para a população do Distrito Federal. A privatização é muito boa, vai criar naquela região ali um bulevar com lojas, com restaurantes, bares, espaços culturais. Vai ter também ali um complexo médico esportivo único na América Latina. Enfim, vai ser muito bom para a cidade. A semana foi ainda mais auspiciosa porque o governador anunciou a intenção de privatizar até a rodoviária do Plano Piloto. Tá certo, tem que privatizar essas coisas todas. O governador tem dito com acerto que o governo tem que cuidar da educação, de saúde, de segurança pública e de infraestrutura. O restante, o que for possível, transferir para a iniciativa privada, que venha a ser feito, porque, afinal de contas, o governo é tradicionalmente mau gestor de empresas públicas. As empresas dão prejuízo. Por que é que nós temos que suportar um prejuízo acumulado de cerca de 800 milhões de reais do metrô de Brasília?
Por que é que nós temos que pagar isso, né? Então, o governo está no caminho certo nessa área. Para que agora os clubes de futebol fiquem mais animados, né, também, joguem um bom futebol, né? E que estádio bom, né? E que muitos eventos, é uma arena, né, que muitos eventos venham ser produzidos aqui, não só esportivos, como também culturais. Olha só, Cláudia, eu vou te falar sobre esse tema que nós vamos voltar falando, que é sobre a greve do metrô, gente. São 37 dias de paralisação. Ontem teve mais uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho. A Justiça propôs a suspensão dos descontos nos salários dos grevistas como condição de que o sindicato acabasse com o movimento até o fim das negociações. Mas a categoria não aceitou o acordo e a greve continua. Uma nova audiência está marcada para segunda-feira. O metrô pede que a Justiça considere a paralisação abusiva. A gente vê que é uma paralisação abusiva mesmo, né, Valteno? Porque, afinal de contas, são 37 dias e o que eles querem é isso. Eles querem uma folga remunerada, né? Eles fazem isso todos os anos, às vezes 2 vezes por ano. E ainda vem alguém da Justiça do Trabalho sugerir que, como forma de chegar a um acordo, que o GDF pare de descontar os dias parados. Beleza. Beleza, é o triunfo da folga remunerada, da malandragem remunerada. E é uma greve abusiva e absolutamente incompreensível. Os caras estão num momento de crise em que todo mundo precisa trabalhar mais e mais para recuperar o país. Os caras estão falando de redução de carga horária. É uma beleza. Eles já ganham também, muitas das categorias do metrô, ganham 3 vezes mais o que o metrô de São Paulo, por exemplo, paga aos seus funcionários. Quer dizer, a situação deles já é muito confortável. A folha de pagamento do metrô corresponde a 135% da receita. Quer dizer, já nos dá um prejuízo suficiente para agora pretender mais isso. Tomara que a Justiça tenha juízo e considere essa greve de fato abusiva como é. Tá certo, Cláudio. Bom, a seguir a gente explica a decisão do Supremo que autorizou o governo a vender subsidiárias. O Band Cidade volta daqui a pouco. A participação dos governadores na reforma da Previdência está dando o que falar. Ontem, uma carta que teria sido assinada por 27 chefes do Executivo pedia à Câmara a manutenção dos estados e municípios no texto. Redutos da esquerda, só a Bahia e o Maranhão não tinham assinado. Mas horas depois, outros governadores do Nordeste também disseram que não tinham dado aval à manifestação. Resultado, divulgaram uma nova carta dizendo que até apoiam a reforma, mas não do jeito que está. Querem tirar, por exemplo, os trabalhadores rurais e o sistema de capitalização. O déficit na folha de pagamento dos governadores e prefeitos hoje é de 96 bilhões de reais por ano. Os articuladores políticos do Planalto pressionam para que a Câmara não perca a oportunidade de fazer uma reforma única. O ministro Onyx e a equipe dele estão trabalhando, mais o general Santos Cruz, numa tentativa de convencimento. É uma discussão que o Congresso tem que travar e que o Executivo, quando muito, pode traçar alguma sinalização e buscar um convencimento. Não pode passar disso aí. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito aos deputados que uma coisa é fazer política, outra é politicagem. A reclamação é de que em conversas reservadas, governadores da oposição, principalmente do Nordeste, são a favor da reforma, mas publicamente falam contra, de olho nas próximas eleições, já que a proposta é tida como impopular. Eu acredito que os governadores podem ajudar bastante se eles calçarem a sandália da humildade, vierem à Câmara dos Deputados, reconhecerem que não tiveram coragem de fazer as suas reformas e pedirem aos deputados que ajudem fazendo o trabalho que eles não tiveram coragem de fazer. O déficit na folha de pagamentos dos governadores e prefeitos hoje é de 96 bilhões de reais por ano, o que dá cerca de 1 trilhão em uma década. Só para os estados, a reforma do governo prevê uma economia de 350 bilhões de reais em 10 anos. A poupança da União é maior no mesmo período, 1 trilhão de reais. O motivo para a redução mais lenta é a natureza do rombo. Nos estados e cidades com regime próprio, o saldo negativo é puxado por regras especiais, principalmente para professores, bombeiros e policiais, que se aposentam mais cedo e, portanto, recebem acima da média do INSS por mais tempo. No governo federal, apenas os militares têm esse benefício. Cláudio, inacreditável que a situação fiscal dos estados que não estão conseguindo pagar salários, governadores eleitos para resolver problema, agora tem a chance
né, de resolver aqui em Brasília, ela mandar isso para a Assembleia. Faz sentido isso? Quem cuida deles? Assim, e eles ficam, alguns deles, né, de mentalidade mais obtusa, como são os casos do governador do Maranhão e e também do governo, o chefe do governo do Rio Grande do Norte. Essas pessoas ficam, na verdade, mais preocupadas com a próxima eleição. A Fátima Bezerra, né? Parece. Que é do PT, e o outro que é do PCdoB, né? E ainda tem o Baiano. O Baiano é melhorzinho, mas olha, é cada figura que, pelo amor de Deus, né? É gente que está muito mais preocupada com a eleição do ano que vem, eleição municipal, e na própria sucessão, né? Do que com o país e com a sorte das contas públicas. Somente 4 estados no Brasil podem pagar, por enquanto, né? Podem pagar as pensões e aposentadorias sem recorrer a operações de crédito para honrar esses compromissos, o que é uma tragédia. Isso só é uma bola de neve que só aumenta, né? E o que a gente, como você mesmo disse, são 96 bilhões de reais por ano que as previdências de estados e municípios representam no cangote do cidadão. É preciso a gente se livrar disso. É preciso que o Brasil se livre disso, né? O presidente da comissão lá, o relator da comissão da Previdência, não ajuda muito quando ele diz que os governadores precisam calçar as sandálias da humildade e coisas do gênero, né? Se exige dos governadores mais do que eles podem dar, na verdade. Há governadores como o daqui e de vários outros estados que têm uma atitude em relação aos deputados federais e senadores muito parecida com a atitude do presidente Bolsonaro. São governadores que não fizeram acordos de partilha de espaço. Então, assim, esses governadores têm um poder limitado sobre os senadores e os deputados federais do seu estado. Eles podem até conversar, tentar convencê-los a votar, apoiar a reforma da Previdência, mas não pode mandar neles como acontecia antes. Ainda há aqueles governadores que compram as vontades de deputados e senadores com cargos, com espaços nos seus governos estaduais. Mas isso está acabando, isso é uma atitude, felizmente, né, em extinção. Tá certo, Cláudio. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 9 votos a 2 que o governo pode vender as estatais subsidiárias, aquelas empresas que pertencem a outras estatais, sem necessidade de permissão do Congresso e sem licitação. Mas a privatização das chamadas empresas-mãe só com aprovação do Legislativo. Para dar um exemplo, significa que a BR Distribuidora poderia hoje ser vendida sem consulta, mas a Petrobras não. O governo federal tem hoje 134 estatais, 88 delas subsidiárias. Assim que a sessão acabou, o ministro Edson Fachin revogou uma liminar que ele mesmo tinha dado, proibindo a venda da transportadora associada de gás, a TAG, e a empresa é uma empresa que atua no segmento de transporte e armazenamento de gás natural. Bom, Cláudio, decisão sábia, esperada, né? Na verdade, o Supremo não mudou muito a coisa, né? Já estava é isso que consta da legislação. A lei que criou as estatais, as empresas-mãe, também as autorizou a criar subsidiárias. Ora, se elas podem criar subsidiárias, podem fechar as subsidiárias que criou, pode vendê-las, pode fazer o que quiser com essas subsidiárias. Não precisa de autorização do Congresso Nacional nem de uma nova lei. Agora, as empresas-mãe, isso é que foi a atitude lamentável do Supremo Tribunal Federal, porque isso não ajuda muito, né? O Brasil tem ainda hoje, né, apesar de todos os programas de desestatização iniciados anos atrás, o Brasil ainda tem hoje 418 empresas estatais. É só empresa que dá prejuízo, a maioria delas, né? Empresas como o caso do nosso metrô, o caso da SEB, empresas que dão prejuízo e garantem regalias para suas corporações. Na SEB aqui a gente paga auxílio babá para funcionário da SEB. Quer dizer, isso é insuportável para o cidadão. Para você ter uma ideia do que isso representa, enquanto o Brasil tem 418 empresas estatais, os Estados Unidos têm 12. A Suíça tem 4, mas assim, são empresas sem as quais, que são fundamentais para a população, mas é preciso sustentá-las, não apresentam um resultado positivo. No caso da nossa Embrapa, por exemplo, a Embrapa é imprivatizável, né? É uma empresa que, ao contrário, precisa ser mantida pelo governo. Mas as outras, pelo amor de Deus, a grande maioria tem mais a que vender mesmo. Isso aí, Cláudio.
Vamos para cá então, né? Gente, vocês não vão acreditar nessa notícia. Um osso, né, que andava desaparecido há cerca de 100 anos, voltou a ser encontrado no corpo humano. É a fabela, que fica na parte de trás do joelho. Uma pesquisa internacional revelou que em 1918, ou seja, há 100 anos atrás, apenas 11% da população mundial tinha esse osso. No ano passado, esse número subiu para 39%. Um mistério que nem a ciência consegue explicar. O Vinícius é professor de educação física, está acostumado a fazer exercícios, mas durante uma aula de dança machucou o joelho. Por conta da lesão, precisou passar por uma cirurgia e acabou descobrindo que faz parte de uma pequena parcela da população que tem um osso raríssimo, a fabela. Em um dia dando aula de dança, em um movimento de agachamento, eu tive uma ruptura do menisco. Passados anos, operei, fiz tudo que fosse necessário, questão de fortalecimento, fisioterapia, tudo. E descobri que eu tenho essa fabela. A fabela é uma espécie de osso flutuante que fica na parte posterior do joelho. Segundo um estudo do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde do Reino Unido, em 1918, a fabela só foi encontrada em 11% da população mundial. Já em 2018, o número subiu para 39%. Esse especialista em joelhos afirmou que há duas teorias para explicar a volta do osso que estava desaparecendo. A primeira delas é a evolução dos métodos de imagem, proporcionaram que esse osso ele seja mais diagnosticado e com isso aumente a sua prevalência. Essa não é uma teoria muito aceita. A outra teoria é que com a evolução do ser humano, houve uma melhora na dieta, associada à atividade física, o ser humano ele está conseguindo atingir o seu potencial genético máximo. Com isso, os ossos estão ficando mais longos, os músculos mais fortes e a tração que é feita na região posterior do joelho tem feito com que esse osso, que é a fabela, tenha aumentado a sua prevalência. A função da fabela ainda é um mistério para a ciência. A pesquisa revelou também que o osso é 2 vezes mais comum em pessoas com artrite, mas não se sabe se ele é culpado pela inflamação. Além disso, a fabela é mais encontrada em asiáticos e australianos e pode atrapalhar cirurgias no joelho e causar dores. Em alguns casos, ela pode ocasionar uma fricção entre esse ossinho, que é a fabela, com a parte posterior do fêmur. Isso pode provocar uma dor chamada síndrome da fabela. Quando isso ocorre, o ideal é que a pessoa procure o seu ortopedista, um especialista de sua confiança, e para que o tratamento seja feito de forma adequada, normalmente tudo é resolvido. Com a fabela ou sem, para não prejudicar o joelho, o ideal é praticar atividade física com orientação para manter a saúde. O exercício físico, ele ajuda tanto na parte física de longevidade, de não ter lesão, quanto também na qualidade de vida, quanto felicidade, disposição. Uma pessoa que faz exercício físico prevendo que a gente vai ficar velho, ela tem uma velhice muito melhor, uma velhice saudável, que eu digo assim, que aí se torna a melhor idade. Nosso especialista em ossos, Cláudio Humberto. Você tem a fabela? Eu não tenho, eu espero não ter, eu nem sei. Aliás, eu nem sabia disso. Mas o fato é que é a evolução humana, né? A natureza é sábia, vamos respeitar isso. Se a natureza está fazendo reaparecer esse osso, tanto melhor. Deve ser coisa sabedoria. Boa. Obrigado, Cláudio Humberto. Obrigado. Um prazer ter você aqui. Também. Olha só, a seguir, o Brasil vai representar 50 ararinhas azuis da Alemanha, repatriar 50 ararinhas azuis da Alemanha. Hoje nós temos só 13 no Brasil. O Van Cidade volta daqui a pouco com as ararinhas. De volta para casa, um acordo entre o Instituto Chico Mendes e uma ONG alemã vai trazer de volta 50 ararinhas azuis mantidas em cativeiro na Alemanha. No mundo, apenas 163 aves, todas mantidas em cativeiro, em países que participam do programa de reintrodução da ararinha azul. No Brasil, são apenas 13 aves que estão em um criadouro de Minas Gerais. A ararinha azul é considerada extinta há quase 2 décadas. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí onde você mora.
é o nosso WhatsApp. O WhatsApp do Band Cidade, 99976-9204. Foi um prazer estar com vocês aqui esses dias. O Band Cidade, primeira edição, termina aqui. Fique agora com Bruno Mendes e Dani Pança, os donos da bola. E eu vejo vocês aí qualquer dia e segunda-feira, no mesmo horário, vocês têm aí o Band Cidade. Bom fim de semana e tchau.